Boa noite, boa noite. Pessoal que estiver entrando aí, dá só uma reportagem pra gente, como é que tá o som, se tá tudo tranquilo, se tá ouvindo bem. Como é que tá o som? Tá todo mundo ouvindo bem? Esperar aí mais uns minutinhos. Tá ótimo, né? Esperar mais alguns segundinhos aqui e a gente dá início. Boa noite, pessoal. Pessoal, enquanto a gente aguarda aqui mais alguns segundinhos pra gente dar início, quem aí quiser organizar um copo com aí próximo da mesa, quando a gente for realizar a nossa prece, encerramento, a gente pedir a prece, né, para fluidificação dessa água, medicação. Pode ficar todo mundo aí à vontade. Irmãos, então vamos lá, nosso horário, vamos dar início. A gente convite da casa, mais esse dia. E agradecer também vocês e a licença, né, para a gente entrar na intimidade de cada um nos lares, para a gente tentar levar um pouquinho mais de esclarecimento para todos nós em comum. A gente está no mesmo barco chamado Planetinha Terra e a gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre prece e merecimento. Um momento que oportuno para a gente estar falando a respeito. Antes disso, vou convidar todos vocês para a gente fazer a nossa prece de início. Nesse momento, através de nossa mente, vamos mentalizar a figura amada do nosso Mestre querido Jesus, vindo ao nosso alcance. Junto, recebendo um abraço muito intenso. E nesse abraço, possamos sentir e receber todas as energias mais maravilhosas possíveis, acalentando a nossa alma, a nossa mente, acalmando os nossos pensamentos, sentimentos. Nesse momento, com essas energias renovadas, peço a permissão da equipe espiritual que se encontra no momento para nos auxiliar neste estudo em que todo o esclarecimento possível possa atingir o maior número de lares e pessoas, contribuindo com o nosso processo encarnatório nas nossas tomadas de decisões a cada dia, a cada segundo, mais assertivas. Que seja sempre feita a sua vontade e não a nossa. Que assim seja. Meus irmãos, vou falar um pouquinho hoje sobre prece e merecimento. Eu gosto de, quando a gente está nesses estudos, trazer o conhecimento de uma maneira bem simples, através de algumas historinhas e fatos no decorrer dos nossos processos encarnatórios, para a gente poder associar e trazer com o momento atual, com a realidade. Porque às vezes fica difícil para algumas pessoas, mas a gente tem aquele hábito de querer associar com a realidade, com o momento presente. Aonde que isso encaixa? Nossa, como que isso funciona? Porque eu estou vivendo aqui hoje. Às vezes a gente fala tanto na doutrina de passado, reencarnações, mas e hoje? Como que isso funciona? Porque eu estou fazendo algo, mas eu não estou vendo resultado. E eu gosto de associar, porque foi assim que eu tive minhas dúvidas e consegui saná-las. Então eu tento fazer da melhor maneira possível para levar o esclarecimento a todos. A gente precisa entender essas duas palavrinhas,
prece e merecimento. Porque a gente às vezes confunde e as liga de tal forma que a gente às vezes executa cobranças perante a espiritualidade desnecessária. A gente precisa entender o que é a prece e o que seria merecimento. Prece, a gente precisa entender que seria o quê? Que uma ferramenta que nos traz força, nos traz blindagem, auxílio. A gente precisa estar com isso na nossa mente gravado. Não vai interferir na nossa caminhada, no nosso livre-arbítrio, ela não vai resolver os nossos problemas. Isso às vezes pode soar um pouco dolorido para algumas pessoas. Porque se eu falar, ou se a gente ler alguma obra escrita que a prece vai vir e vai resolver os nossos problemas, aí a gente vai começar a entrar num conflito gigante. Porque não é assim na prática. Quantas as pessoas que vivem com os joelhos no chão, fazendo as suas preces mais calorosas possíveis, e às vezes com o decorrer dos dias não tem perante os seus olhos materiais a visão de uma conclusão perante os seus pedidos. Às vezes mesmo a gente faz afirmações, mas eu estou fazendo as minhas preces, não está adiantando muito, não estou vendo. Então a gente precisa separar isso, prece, merecimento. O que seria prece? Prece, então vamos guardar aqui nesse cantinho. Prece é uma ferramenta que nos auxilia, que nos dá força. Como que ela atua? Vamos associar tudo que essa questão do magnetismo que a gente estuda dentro. A prece em si nada mais é do que uma blindagem externa. Ela vai nos dar força para passar por uma determinada situação, problema. Uma blindagem externa de que maneira? A gente está suscetível a esse planetinha onde que o mal prevalece sobre o bem em quantidade a sofrer diversos tipos de interferência. Não somos espíritos perfeitos. Então, pessoas boas podem, dependendo do ambiente e da sintonia, sofrer pressões e deixar com que seus vícios venham a prevalecer em relação às suas virtudes. E podem cometer erros. Não quer dizer, eu não posso afirmar que essa pessoa é ruim. Então a gente precisa entender isso. Então o que seria blindagem externa? Eu realizaria a minha prece, eu ou alguém, de imediato, mais rápido do que a velocidade da luz, porque o nosso Pai Criador ele é perfeito. Ele me enviaria todos os tipos de blindagem possível. Me daria então uma condição necessária de eu manifestar a minha essência. Se eu sou uma pessoa boa, eu vou ter toda uma blindagem externa perante a todas essas interferências para me manifestar e passar por essa caminhada, ditos problemas, que na verdade seria uma oportunidade, com tranquilidade, com calma. Eu não enxergaria ela como uma bola de neve, uma tempestade gigante ou algo caloroso que estaria ali atrapalhando o meu crescimento. Não, às vezes o meu espírito que está interferindo nessa forma de enxergar o momento atual. É que a gente ainda não consegue. A gente vive tão materializado que a gente não consegue, quando está vivendo ali perante a teia de problemas do dia a dia, a gente não consegue ter aqueles segundos de sutileza para identificar o porquê daquilo, o que eu preciso mudar, que na verdade aquela dificuldade é um chamamento para a gente mudar, fazer uma mudança. E a prece, ela nos dá essa blindagem. Um exemplo claro que eu utilizo. Às vezes algumas pessoas já podem ter ouvido, mas é o que eu gosto para poder ilustrar. Eu gosto de levar da maneira mais tranquila possível para as pessoas esclarecimento. Um exemplo claro para a gente entender como que a prece funciona. Vamos pegar aí 500 pessoas que estão prestando um concurso e tem 2 vagas. E esses 500 resolvem fazer prece e pedir a Deus auxílio. Com esse exemplo, a gente vai dar entrada também à questão do merecimento. E aí, esses 500 fazem prece. Olha o trabalho que a gente dá para a espiritualidade, para o nosso Pai Maior. Ele é bondoso, ele é justo, ele é perfeito. Ele vai ajudar a todos os seus... Todos. Não tem divisões para ele. As divisões existem para nós, seres imperfeitos, para facilitar a nossa compreensão. Divisões entre o bonzinho, o malvado. Então, isso para nós, para ele não tem. Então, aí a gente já consegue associar e entender um pouquinho a questão do merecimento.
Até aquele ser encarnado mais maldoso perante os nossos pais realizar uma prece nesse momento, ele vai receber a sua blindagem externa. E aquele ser mais bonzinho, maravilhoso, iluminado, também. Todos. Mas vai depender agora, eles vão receber a blindagem externa do que eles vão fazer com isso. Como que é a sua essência? Ele vai dar a condição para ambos para manifestar as suas virtudes, porque durante vários processos encarnatórios, a gente errou, vamos ser otimistas, a gente aprendeu e evoluiu muito. Então a gente agora vai ter um momento com uma blindagem de manifestar as nossas virtudes, tomar decisões assertivas. No exemplo específico, os 500 vão realizar a prece e o nosso Pai Maior vai ajudar todos eles e vai lhes dar todas as blindagens externas. Quais seriam essas blindagens? Tem pessoas no nosso dia a dia que a gente conhece que eles ficam nervosos na hora de fazer uma prova. Fica tenso e dá o famoso branco. Isso é normal, entendeu? Isso acontece no dia a dia, mas normal entre aspas, né? Isso então pode ser uma certa interesse. E a espiritualidade é a blindagem de todo tipo que possam se apresentar naquele dia. Como é que vai fazer? Tem 2 vagas. Quem que vai passar? Aí a gente entra na questãozinha do merecimento, que a gente não pode confundi-lo. Vai passar aqueles que mais estudar, aqueles que estiverem mais preparados. A espiritualidade, as preces, eles não vão trazer ali a colinha das provas. Eles não vão desviar ali o caminho e vai tirar as pedras da nossa estrada. Eles vão nos dar força, porque essa estrada ela já foi traçada, um planejamento, ele nos avalizou e a gente vê uma lei divina que ela vai ser cumprida, que é a lei de evolução. Essa lei de evolução ela caminha junto com uma lei de amor. Então, dentro dessa estrada, a gente vai ter que sim passar por determinados processos, às vezes dolorosos, mas essa dor ela vai depender do nosso grau evolutivo, como que cada um para a gente manifestar as nossas virtudes. Então, se eu fizer as minhas preces, que 90% das nossas preces é relacionado ao nosso individualismo, isso também não é errado. A gente está fazendo prece para nós. 10% aproximadamente a gente faz para o próximo, prece para nós. Olha que interessante. Se somos espíritos imperfeitos, a gente ainda não tem capacidade de afirmar o que é certo e errado. E o nosso Pai Maior, que a gente está vivendo uma relação de uma parceria com um ser perfeito. A gente pelos pedidos, a gente tá tudo bem, pessoal? Sinalzinho aqui deu. Quando a gente faz os nossos pedidos, o nosso Pai Maior, a espiritualidade em si, ela sim sabe se aquilo vai ser bom ou não para nós. Só que a gente faz aqueles pedidos no calor do momento e eles estão percebendo que os meus vícios pertinentes à raiva, à ira, se manifeste e eu venha fazer pedidos mais calorosos que podem trazer prejuízo. Se eu estiver muito feliz, muito exagerado, eu posso sim me empolgar e fazer alguns pedidos que possam ultrapassar um pouco o momento oportuno de provação. Isso pode vir a dificultar para mim também. Então, por isso que às vezes, nos nossos olhos materiais, os pedidos que a gente faz nas preces nem sempre são atendidos. Mas à medida que a espiritualidade, sim, vê o melhor momento para a gente receber, ou da forma em que eles acham uma que a gente vai ter condição de passar
naquele momento faz uma prece e tem as minhas bênçãos, as energias estão perante ao meu campo vibratório, estão me dando a blindagem externa, está renovando as minhas energias para me enfrentar essa prova. E o esclarecimento, ele nos auxilia a ter um pouco mais de aceitação perante esses momentos. A fé nesse momento é importantíssima, mas ela está ligada a entendimento, ao estudo, a esclarecimento, para que a gente possa, sim, olhar para o momento, tirar aquele segundinho, tentar entender, interpretar da letra, perfeito, e as coisas caminhando. A questão do merecimento, ele está encarnado nos nossos olhos materialistas. Por mais que a gente denomina ele de ruim ou de bom, todos eles que fizerem suas preces vão receber os seus auxílios. Então a gente precisa entender esse merecimento com aquilo que vai vir perante a nós. A gente precisa entender que aqui entra agora a questãozinha magnética, energia. A gente precisa entrar na sintonia e conectar. Quando a gente fala que os dois que vão passar são os que mais estudou, eles conseguiram aproveitar a blindagem e manifestou o seu melhor. Mais, eles se dedicaram mais, então eles conseguiram conectar-se mais com o momento e eles foram aprovados. E na vida que merecimento é porque eu sou bom, eu sou ruim. Pelo contrário, todos nós somos filhos de Deus. Oportunos, a gente já passou por situações complicadas. A gente não foi muito bonzinho. Por isso que a gente está aqui, nessa nova jornada, nesse processo encarnatório. A gente está evoluindo, mas a gente já teve erros. Então, os momentos hoje, algumas expiações, são pertinentes a momentos inoportunos. Só que a gente está tendo o quê? Uma condição de manifestar as nossas qualidades. Enquanto que outros irmãozinhos, que a gente os intitula de ruins, de maldosos, são irmãozinhos que vieram no mesmo barco, estão no mesmo padrão vibratório, planeta Terra, na mesma senda evolutiva, mas que, dependendo da pressão que sofreu e da caminhada, eles sucumbiram e deixaram seus vícios falar mais alto. Então a gente precisa ter muita sutileza na questão do julgamento. A gente está vivendo um momento agora, associando-se com a quarentena, fomos chamados para os nossos lares, para a gente estar realizando, voltado, sério, vamos dizer assim, da escolinha da vida, que é a família. Todos nós agora, às vezes, nesse mesmo momento, a gente estaria, quem não estaria ali na casa espírita, nesse. A gente foi convocado para estar diante desse momento, trazer alguns valores à tona novamente, e a gente está realizando. A espiritualidade relata para nós que nunca se teve tanta prece como dentro de uma transição planetária, um mundinho de regeneração. E a gente precisa relatar que esse planetinha ele é maravilhoso e perfeito. O que precisa mudar são os habitantes dele. E esses habitantes vão passar por essa transição, várias vivências. A gente chegou agora no momento em que a gente já uma terceira guerra mundial. Então agora a gente vai ter alguns passos mais acelerados rumo a essa evolução. Então tudo agora vai ser mais intenso, tudo vai chegar mais rápido.
tudo vai ser desmascarado mais rápido. As máscaras vão cair mais rápido também. Então a gente precisa estar preparado. Fala-se muito na separação joio do trigo, porque quem está preparado vai conseguir passar por essa fase com tranquilidade, vai conseguir realizar as preces e sentir o momento e as coisas fluírem. Mas, do contrário, quem não está preparado, não aproveitou as suas horas espirituais da melhor maneira possível, vai sentir o choque, vai entrar em estado de distúrbio. É o que a gente vai ver o índice de loucura exagerado. Pessoal, tá tudo bem para todo mundo aí? Tem a nossa irmã Simone perguntando se a net se tá ruim de lá ou aqui, o som tá bom para todo mundo ou não. Pessoal aí, dá um joinha, se tá bom ou não, se tá me ouvindo, tá tudo beleza? Melhorou alguma coisa? Falhando ainda? Deixa eu ver o que eu consigo aqui ajustar. Pior que agora no meio do vídeo, para melhorar, é só se sair. Só vai melhorar em instantes. Nada. Melhora não? Pessoal, com a gente. Que pena que tá ruim. Então, pessoal, se a gente continuar para a gente não perder o foco, questão para a gente ter mais cautela no nosso julgamento, é um momento de aprender as preces, porque são elas que vão nos auxiliar. É importante, nesse momento, já foi nos chamado pela espiritualidade, para a gente
tinha muitas preces, tentando fazer negociação com a espiritualidade. Mas esperando algo em troca, entendeu? Esperando algo em troca. E quando essa troca não vinha, a gente entrava em certos momentos de melancolia, tristeza, porque não foi assim comigo, e isso culminava em mais sentimentos negativos. Então a gente precisa, nos nossos momentos de prece, mais eficiente, ser positivo, ser uma pessoa otimista, não ser diferente. Uma pessoa alegre, ela vai emitir essa alegria. E a gente pode ver isso na prática. Uma pessoa, quando ela chega, se prender a isso, que começou a cortar aqui também. A gente precisa se prender a isso e entender esses exemplos que a vida vai nos dando. A gente chegar sorrindo, e isso é tão importante que às vezes a gente faz a nossa prece pela manhã, a gente estava ali tudo preparado ou culminando para a gente acordar, entrar em estado de espírito negativo e a gente entrar nos mesmos ambientes onde as pessoas teriam os mesmos comportamentos, em desavença, discórdia, a gente teria interpretações errôneas, tudo isso por influências, porque a gente abriu portas. Mas quando a gente realiza a nossa prece lá no início do nosso dia, a gente vai dar sequência, vai entrar nesses ambientes com a blindagem externa, a gente vai ter condição de manifestar a nossa essência. A gente vai conseguir olhar para cada um, sentir o mesmo sorriso, a mesma vibração, a gente vai se conectar com aquilo que a gente está emitindo. Se a gente está feliz, está sorrindo, a gente vai conectar com as energias semelhantes. Então, a gente precisa se prender a esses detalhes e colocar eles em prática. E a prece, elas não são simplesmente palavras jogadas ao vento. Ele é um momento de intimidade, é um meio de comunicação com o nosso Pai Maior, com a espiritualidade. É um meio de comunicação onde que a gente precisa realizar uma parceria. Nós temos a nossa parte e eles a deles. A deles vem com perfeição, só que a nossa precisa ser realizada da melhor maneira possível. Para quê? Para que a gente possa se conectar, entrar na sintonia. É a mesma coisa da gente entender que, olha, no nosso planejamento encarnatório, a gente não tem planejamento, às vezes, para vir e falar assim, eu vou suicidar ou vou acontecer isso. Não. As que surgem na caminhada, a gente não está preparado e toma decisões erradas. Então a gente vê, a nossa caminhada, se a gente pudesse analisar ela em linha retilínea, a gente ia ver que lá no final, se assim pode dizer que tem um fim nesse ciclo, seria tudo de mais maravilhoso possível para todos nós. Nosso Pai é perfeito. Só que acontece, nas nossas tomadas de decisões e imperfeições, a gente vive saindo fora dessa linha. E a espiritualidade vai ali, tenta nos ajustar e trazer para essa linha novamente retilínea. É onde a gente tem o hábito de dizer que alguns vão pela dor, outros vão pelo amor. A prece em si, ela nos blinda aceitá-lo mais facilmente e passar pelas tempestades, pelas provações, expiações da melhor forma possível e mostrar que estamos preparados, que a gente está evoluindo. A gente vai olhar para trás, depois aí de 5, 10, 15 anos, e olhar e falar, nossa, eu já passei por isso tudo. Como? Às vezes a gente nem percebe, porque as coisas... E as preces, pessoal, elas são tão importantes e têm uma magnitude tão intensa que ela é semelhante ao culto do evangelho no lar. Realizar ele e tem uma certa rotina, é, quando a gente está numa certa rotina, obrigado aí, irmã Gisele aí, quando a gente está numa
Eles vão atingindo a vizinhança. Isso é ótimo, isso é perfeito. E as preces funcionam assim. Quando a gente vai adquirindo aquele hábito, a gente vai adquirindo uma rotina, um padrão, a gente já consegue atingir e conectar com o padrão das pessoas. A gente consegue caminhar com aquela melhora. E isso vai nos dando mais blindagem. A gente vai se sentindo mais leve. A espiritualidade. Então, quando a gente se intitula de espírito, reveladoras, fantástico. Então, temos por obrigação de utilizar esse conhecimento. Por isso somos trabalhadores desta última hora, próximo de um mundinho de regeneração. A gente está nas últimas horas desse calendário milenar. Então a gente tem por responsabilidade, sabe? E aí a gente vai estar dando o melhor exemplo. A gente vai estar emitindo as melhores vibrações. E a prece, ela nos auxilia e auxilia a todos os desencarnados que nos acompanham. A melhor é fantástica. Ela está auxiliando todos no invisível e no invisível. Só que às vezes a gente não dá o devido valor, porque a gente se prende muito no nosso individualismo, as questões materiais. Manifestação da nossa melhora, da nossa essência, das questões espirituais. Vamos colocar os princípios espirituais sempre em primeiro plano. A espiritualidade permite. Agora, a prece, ela é individual, ela é no nosso íntimo, ela está ligada à nossa essência. A gente não pode esquecer isso. Aquele irmão que está ali dentro de um presídio nesse momento, se ele fizer uma prece, ele vai receber sua blindagem externa. Mas aí vai dele manifestar na sua essência. Então, todos estamos iguais, nas mesmas oportunidades. Muitas das pessoas, às vezes, fazem as preces, se escoram muito na espiritualidade, mudar. Mas mudar como? Tentar mudar a dificuldades. Serão as mesmas. A gente só vai mudar as roupas, as vestimentas, as horas e os lugares. A gente está aqui, pessoas que são pertinentes nessa área. É difícil, às vezes, ligado a um relacionamento, conviver com alguém, a gente de não olhar para a mudança. E a prece, ela nos auxilia a simplesmente se encaixar nesse momento e preferir pessoas novas. No início pode ser novo, porque vai o nosso processo encarnatório da melhor maneira possível, tomar as melhores decisões, que as decisões são nossas. Está tão direcionada, um outro exemplozinho para a gente não se estender. Depois o pessoal, que a net está ruim, um pouco, nesse momento eles vão ver o vídeo, vai poder ouvir com mais calma, eu acho. É a mesma coisa no relacionamento. As pessoas, dois jovens se encontram, começam a namorar, entram naquela sintonia, num estado de espírito semelhante ao que tem como exemplo, e eles se conectam com o lado bom, cada um. Porque a gente tem um lado bom, com as nossas virtudes, um lado negativo, onde eu estou me referindo. Ali preso, adormecido, os nossos vícios. E o que a gente mais utilizar ou der condição vai manifestar. Quando a gente está naquele estado inicial de um relacionamento, uma paixão, a gente dá vazão para aquele estado de espírito iluminado se conectar à bondade do próximo. E
passar no tempo, esse casal, nesse exemplo específico, pode até vir a casar. E olha que interessante, quando a gente está nessa conexão, nesse estado de espírito, se a gente conseguiu no início entrar naquele estado de espírito mais íntimo, mais maravilhoso, aquilo ali pode dar sequência, porque a gente vai ter a blindagem externa. Mas o que acontece muito nos relacionamentos hoje em dia? Quando a gente, principalmente quando casa, e se liga a algumas questões, a gente já casa endividado, porque tem que ter a melhor festa. Quando vem o filho, a gente tem que melhorar a casa, tem que trocar o carro, tem que ser 4 portas, a casa tem que ter mais um cômodo. Ah, mas a esposa tem que ter outro carro, tem que melhorar a varanda. Para isso tudo, mais. E prestem atenção que não estava nem pertinente à nossa programação encarnatória. O que a gente deixa de fazer, mais as nossas preces. E a gente só começa a lembrá-las nos momentos de dificuldade, quando aperta, quando chega os boletins, quando chega as datas de pagamento, a vinha do foco e perde todo aquele lado de sentimento material. No início do nosso estudo, a gente falou, questãozinha da prece, a gente anda muito materialista, então a gente não tem condição de saber o que é certo e errado, sabe? Que às vezes, no calor das emoções, os nossos pedidos são um pouco exagerados e não são os melhores para nós. Acumulando, acumulando energias, vai abrindo as portas, perde a blindagem externa. Às vezes a gente teve um merecimento lá atrás de se encontrar, caminhar, e a gente perde. A gente desnivela, chega-se no divórcio. Aquele mesmo espírito que antes é o amor da vida de um, hoje passa a ser aquela pessoa que ele não consegue olhar nos olhos. E o mais interessante, a doutrina nos revela que o espírito não regride. Então, a unidade ele é ódio. O que muda é o nosso interior, é a nossa forma de enxergar, é a nossa blindagem externa que abaixou a barreira e deixou as influências adentrar, penetrou-se em nós e a gente mudou os vícios. E a gente começa a olhar para o próximo na mesma sintonia. Não era pertinente a nos incomodar. Hoje é apenas isso que a gente consegue visualizar. A culpa não é de mais ninguém. A gente tem uma ferramenta maravilhosa que é a prece para entrar num contato íntimo com a espiritualidade, uma força maior, suprema e perfeita e justa, e às vezes a gente não consegue realizar. Ah, mas a gente não sabe. Algumas pessoas podem perguntar, mas a gente não sabe como é que faz. Não precisa saber, a gente precisa sentir. É o verdadeiro sentido do processo encarnatório. Desenvolver o amor para com todos, da maneira mais sublime. Porque vamos nos tornar, já somos trabalhadores de Cristo, mas a gente vai tornar trabalhadores mais intensos. E dentro dessas várias moradas do nosso Pai, a gente vai receber incumbências de voltar a moradas menos evoluídas para ajudar os nossos irmãos que estão nessa mesma senda. E a gente não vai poder ficar, a gente vai ter que voltar. Se a gente não estiver preparado, a gente vai se sintonizar com essas vibrações. A prece, ela vai fazer parte do nosso íntimo, da nossa essência. Ela vai ser um campo vibratório. A gente está na fase inicial. A gente não tem mais como tirar notas ruins. A gente precisa colocar em prática. Esses momentos de quarentena, enfim, pode surgir outros momentos para frente, para que a gente possa olhar para o nosso interior, para a gente ler mais o Evangelho, as obras básicas, fazer mais prece, com fervor. E esse fervor entrar na sintonia da espiritualidade, desenvolver mais
Nem tudo é como a gente quer. E ainda bem que é assim, que é como o nosso Pai maior quer. E Ele é perfeito. A gente precisa confiar nele. Pessoal, se a gente deixar o assunto extenso, eu fiquei um pouco preocupado se todos aí estão ouvindo mim aí no meio do caminho. Espero que possa ter solucionado. Não vamos pôr a culpa em influenciação, não. Falar que veio atrapalhar, não. Vamos ser otimistas. Aconteceu para a gente mudar o foco. É aquele velho ditado: nadei, nadei e morri na praia. Tem pessoas que têm o hábito de falar isso, né? Só que a gente não para entender que a gente nadou, nadou para aprender a nadar. A questão de morrer na praia é outro detalhe. O espírito é imortal. É simplesmente o fim de um ciclo. Às vezes a nossa melhora do nosso uma pessoa que está ali do nosso lado, o mais próximo possível. Às vezes um filho, um companheiro, um familiar, que a gente precisa realizar um reajuste. E às vezes a gente está focado em coisas externas gigante que ainda não está pertinente ao momento. A gente sofre desnecessário. A prece no peito e falar: eu consegui. No nosso processo encarnatório. Obrigado a alguma coisa. A gente está aí tentando fazer o melhor. Se alguém tiver alguma dúvida aí, pessoal, a gente conseguir esclarecer, a gente abre aí uns minutinhos e a gente está aqui para tentar solucionar. Se a gente não souber, a gente volta em outro momento para trazer as respostas. Não somos perfeitos, a gente também é mais um estudante desse processo encarnatório. Estou aí alguns segundinhos, se alguém tiver. Melhorou agora no final ou não? Fazendo linguagem labial? Os cortes continuaram? Só vou realizar a nossa prece de encerramento. Se alguém tiver alguma dúvida, tá todo mundo tímido, caladinho, pessoal, ninguém tá. Tô vendo ninguém não. Vou convidar todo mundo pra gente estar assim no final, a transmissão melhorou. Obrigado. Travando ainda, pessoal. Calma, a gente vai poder ouvir ali novamente, depois o vídeo vai estar lá. Eu acho que quando ele fica lá, ele. Não sei se vai continuar nesse travamento, acho que não. Isso deve ser a internet. Mas tá tudo certo. Pessoal, vou convidar vocês para a gente estar fazendo a nossa prece de encerramento. Agradecer, né, todo mundo antes por estar entrando aí no lar de cada um, com toda a licença, né, permissão. A gente está levando essa energia, esse esclarecimento maravilhoso do nosso Mestre Jesus, do nosso Pai, com uma obra tão perfeita. De aproveitar esses lampejos de lucidez e parar para observar no nosso dia a dia, o planetinha, a natureza, a gente começa a observar o tanto que a obra é perfeita. Não só a natureza, construções, mas a convivência, os arranjos, as conexões com as pessoas, os nossos vícios interagindo com outras pessoas. Aquela pessoa mais calma, e essa a gente começa a entender e fala: olha como é perfeito. Simplesmente para a gente desenvolver o amor para com eles. Esse véu que todo mundo fala do esquecimento, o quanto ele é importante, que se a gente olhasse para todos e lembrasse do que já aconteceu, as pressas eu acho que iriam ficar para trás. O sentimento de vingança, raiva, ódio, a gente ia conectar com o nosso lado ali dos vícios. Vamos acalmar. Convidar você a estar realizando a nossa prece, pessoal. No início, eu
para a gente estar fazendo a nossa prece de encerramento e pedir a fluidificação. Fica à vontade. Só fecha os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a uma figura do nosso Mestre Jesus. Agradecer por mais este dia, pelo dom da vida, por mais esse momento. Peço a essa equipe espiritual maravilhosa que possa visitar os lares de cada um dos nossos irmãos que estão junto a nós, nos acompanhando. Aqueles que estão presentes e aqueles que não conseguiram. Energias negativas, levando todo o amparo aos irmãozinhos desencarnados que nos acompanham dessa e de todas as outras nossas vidas. Leve a eles todo o amor, o amparo, o aconchego, o abraço, as explicações, para que eles possam se acalmar, que eles possam enxergar o estado de espírito, que possamos nos ajustar e ter uma caminhada mais tranquila, com amor, prevalecendo em nossas decisões. Senhor, derrame em cada lar, neste momento, as melhores energias possíveis. Em todas as familiares desses nossos irmãos que nos acompanham, no meu lar, na nossa casa espírita, leve todas as energias necessárias, as melhores possíveis. Derrame luz aos nossos anjos queridos e guardiões, aos nossos mentores e à nossa equipe espiritual. Obrigado por essa oportunidade de iniciar, que ele seja mais maravilhoso ainda do que esse, que possamos levantar e ter a sabedoria para que em mais um dia possamos evoluir, tomar as decisões assertivas e com a prece, sempre junto a nós, com essa conexão mais íntima. Meu Pai, receba o nosso abraço em forma de agradecimento que tem feito por nós. Que seja sempre feita a sua vontade e não a nossa. Que assim seja. A gente às vezes não mencionou, mas quem estava presente na prece, e a gente encerrar aqui com a tranquilidade e nos próximos.